Olá, Inês. Oi, Pamela. Tudo bem, pessoal? Esperar só 5 minutinhos aí que a Simone tá chegando também. Simone tá por aí já. Oi, nossa, quanta gente conhecida! Ih, muita gente conhecida. Oh, mas vai ser bom demais. Então, gente, pra vocês já irem sabendo, a gente vai, né, seguir. A gente vai seguir, né, o que a gente falou na outra live, né? Vamos seguir na mesma linha. Boa Saudade tarde! Ei, Simone. Mas aí vocês podem ir mandando perguntas também, tá? Que a gente vai tentando contextualizar no que a gente vai falando, né? Então a ideia é seguir falando dos adolescentes e dos autistas adultos, né? Adolescentes e adultos autistas, para a gente seguir conscientizando também sobre esse grupo. E aí hoje a gente vai trazer 2 pontos, né? Que a gente acabou que um falou muito rápido na outra live e o outro não deu tempo da gente falar sobre, né? Que é da questão da atividade física. Então a gente vai dar segmento para atividade física e depois vamos passar para as comorbidades, né? E aí falar um pouco dessas comorbidades, né? De identificá-las, do que fazer. Então vamos seguir nessa linha, né, Simone? Vamos lá, bater um papo aí. Bom, Vamos Paulinha esperar. Linhares entrando aí do Rio. Tem muita gente conhecida. Então, se vocês quiserem Mariana também. Reis, Eu vi. minha Então, nora. saudade de você também, Mária. E aí, a gente espera mais um minutinho ou a gente. Bora, vamos começando? Vamos, porque é tanta Que coisa para depois a falar. pessoa vê. Qualquer Vamos coisa lá depois a ver. pessoa assiste. Então, gente, olha só, pra gente ir começando, a gente finalizou na live passada falando sobre a questão das atividades físicas, mas a gente falou rápido. Então a gente vai voltar com esse assunto, porque a gente entende que é um assunto muito importante, né? Se você fizer uma pesquisa rápida no PubMed, por exemplo, né? Eu andei fazendo aí, você vai ver que já tem uma série de artigos falando da importância da questão da atividade física e que existe uma dificuldade grande, né, do autista. Então a gente precisa envolver eles, motivá-los. Então a gente vai continuar nessa linha aí, tamanha essa importância. Inclusive você vai ver que tem artigo que fala de quando você investe em atividade física, que você tem até ganhos em questão de comportamento, de comunicação, de interação social. Então, assim, tem uma questão ali do movimento e da motricidade que é, de fato, importante no desenvolvimento da pessoa autista, né? Eu acho que os quatro núcleos que a gente pega na atividade física, que sempre a gente olha as melhoras, tem tanto a questão social, né, quanto a questão saúde. Né? O social aqui eu estou pensando também na questão comportamento, comunicação, a questão da saúde, a questão mental propriamente dita, para a gente diminuir as comorbidades, né, neuropsiquiátricas, que a gente tem relatos sobre isso, e dentro da própria coordenação motora. Acho que esses quatro olhares a gente tem que ter. Posso começar? Pode Vou? ir, pode ir, Então que aí tá. eu vou inserindo aí as nossas Tá. conversas. Então, olha lá, na questão de saúde, a gente vê que tem muitos autistas, principalmente
os que hoje são adultos, né, mesmo, muitos obesos. E obeso porque eles vêm de uma época que era muito comum começar a risperidona desde pequeno ou outro antipsicótico. Então, acaba ganhando um pouquinho mais de peso, né, porque a compulsão alimentar aumenta. A própria dificuldade de lugares para fazer a prática de exercício, pessoas, né, profissionais para ter essa ideia. E, na verdade, se pensou muito no autismo para criança, o autismo infantil, se fala tanto do autismo infantil e esqueceu da Beatriz, esqueceu da vida adulta. Então, a gente tem muito autista adulto hoje que é obeso, e com a obesidade vem mais uma série de coisas que ganha. Pressão alta, ganha também a diabetes, né? E a gente entra ainda em síndrome metabólica. Então, quando a gente está pensando em atividade física, vamos pensar, atividade física para todo mundo, eu vou ter um controle da minha diabetes. Então, se eu sou um diabético tipo 2, aquele cara que subiu a resistência de insulina dele, porque ele andou comendo de uma maneira não tão legal, ele tem um componente genético que facilite que ele tenha o diabetes tipo 2, com atividade física eu vou diminuir essa chance, porque eu vou diminuir o peso, eu vou ter uma atividade insulínica maior. A hipertensão é a mesma coisa, eu vou ter uma atividade física, eu vou ter uma melhor circulação, vou diminuir todos os processos inflamatórios e vou conseguir uma melhora dos meus níveis tensionais. A atividade física, ela faz alguns estímulos benéficos, como, por exemplo, estímulo de alguns peptídeos vinculados com o hormônio do crescimento. E quando eu faço esse estímulo, eu diminuo o meu cortisol, aquela minha substância que eu produzo ela de uma maneira um pouco mais acentuada no estresse, eu consigo fazer uma regulação com exercício. Eu também faço o aumento da minha endorfina. E aí eu consigo, com isso, também ter um pouco mais de prazer, melhorar a minha questão neuropsiquiátrica, a questão da ansiedade, a questão da depressão. Dentro ainda do quesito saúde, quando a gente está pensando na atividade física, eu tenho uma redução dos marcadores do colesterol. Então, eu tenho um aumento, eu tenho um ganho no meu HDL, aquele meu colesterol bom, legal, que é legal para mielinização, e eu tenho uma equalização dos outros, né? Uma diminuição do colesterol total, uma diminuição do LDL. Então, eu acabo ficando menos inflamado quando eu tenho uma atividade física. Lembra que a gente conversou na primeira que o autista é um pró-inflamado. Então, junto uma pessoa que é pró-inflamada, mais uma faixa etária onde ele não tem muito, ou não tinha, ou não tem muitos lugares para gastar essa energia, né? Aqui em São Paulo, a gente vê poucos lugares que se dedicam a atender adultos. Então, a gente realmente tem uma questão aí que eu tenho pouca lugar para atividade. Eu posso ter uma pessoa que come pelo prazer ou que come demais até por conta de uso de alguma medicação e com isso um ganho de peso. A partir do momento que eu tenho uma atividade física, essa questão peso, hipertensão, diabetes, colesterol, eu consigo melhorar, tá? Isso para todo mundo, né, gente? Isso não é só para autista, isso é para todo mundo. No autista, a gente entra ainda numa outra questão. Todos os quesitos de avaliação de questões social, comunicação, interação, maior contato no olho, todos eles têm movimentos positivos com a atividade física. Uhum. E tem um trabalho desse ano que é muito legal. Ele fez um grupo atividade física, o grupo 2, atividade física com música. Você viu esse? Uhum. Viu? Uhum. Não. Grupo 1, atividade física. Grupo 2, atividade física com vitamina D. Grupo 3, grupo de atividade física com música e com vitamina D. E o 4, grupo controle. Uhum. Os caras que mais ganharam interação social, comunicação, e aí entra uma gama de comunicação, melhora do comportamento disruptivo, melhora de não ter mais autoagressão, foi o grupo C, o grupo que tinha música, atividade física e vitamina D.
Tá? Então, eles fizeram aí, o total de estudados são, acho que, 136 meninos autistas adultos. Né? Não existe... sempre quando as pessoas perguntam da questão de qual é o exercício certo, eu acho que o exercício certo é aquele que dá prazer. Né? E tem uma coisa importante também, né, Simone, que os pais que estão escutando a gente, né, às vezes devem estar pensando assim, mas é muito difícil eu colocar o meu filho para começar a fazer essas atividades que a gente chegou a começar a falar. Isso. Porque acaba meu filho é preguiçoso. Entra naquele ciclo vicioso, né? Tipo, eu já tenho dificuldade, ou eu já tenho uma obesidade, e não faço, e aí eu não quero fazer. Então, a gente também vai chegar nesse ponto de falar com vocês algumas estratégias que vocês podem usar para poder sair da inércia. Né? Então, Sim. Você tem que dar o pontapé inicial. E muitas das pesquisas falam disso, que tem que ser algo que entre na rotina. Né? A gente fala muito de rotina com o autista. Então, a atividade física ela também tem que entrar, né, nessa rotina. E você tem que antecipar o que vai acontecer. Às vezes, se o seu filho não quer sair para caminhar, de repente, mostra para ele algum vídeo, né, de onde ele vai passar, ou se você tem carro, passa de carro por todo o trajeto que você vai fazer com ele, né, antes de ir. Se você não tem carro, de repente, você vai na rua, filma o que ele vai passar. Hoje em dia, né, quase todo mundo tem um celular que tenha uma câmera que consegue fazer um filme ou uma foto de onde ele vai passar, para ele também antecipar aquilo que ele vai fazer. Né? Então, a gente vai pensar em algumas ideias, né, para ajudar vocês. Eu acho que assim, a gente tem que sempre levar no ponto de vista, primeiro, do que gosta, mas é aquilo que você falou. Nem sempre a família sabe que a criança gosta e nem sempre a criança, o adulto, ele sabe que gosta ou... ele gosta de alguma coisa e entra muito naquele perfil de meu filho é preguiçoso. Quando, na verdade, ele pode ser uma alteração de praxis ou ele tem uma disfunção mitocondrial, que ele não aguenta ficar muito tempo. O Anderson falou uma coisa, e dessa vez eu consegui anotar, então eu só vou falar rapidinho, porque a gente vai falar nisso aqui ainda, tá? O Anderson é lá de Teresina, e ele estava colocando que ele não vê a história da integração sensorial sendo falada para adulto. Anderson, não fala aqui. Porque tem um monte de trabalho fazendo terapia de integração sensorial nos Estados Unidos, mostrando quanto é importante para um adulto autista estar com sensorial ok. Né? Mas vamos voltar um pouco aqui. Então, assim, hoje a gente tem trabalhos mostrando, mostrando melhores índices. Então, eles pegaram grupos de meninos, aplicaram terapias e avaliaram quais são as terapias, quais são as atividades físicas que dariam melhor benefício. E é interessante que no primeiro momento entra o Karatê Kata, que é aquele karatê que não tem a história da luta em si, mas tem o movimento, né? Ali pau a pau com a yoga, que ninguém fala, né? E a gente tem tanto trabalho falando sobre yoga e a neuroplasticidade e a melhora da comunicação interhemisferial. Então a gente melhora a questão não só de comunicação, como toda a questão sensorial no momento que você faz yoga. E a yoga é interessante que tem os trabalhos mostrando com ressonância tanto a melhora da circulação como a melhora da mitocôndria no trabalho cerebral. Então, assim, acho que é uma coisa para a gente deixar lá guardadinha como uma opção. Depois disso vem a dança, que aí eu acho que entra essa questão da música, né, junto com esse trabalho, esse último que saiu. Depois entra a natação e a ecoterapia. Então, quer dizer, todas as atividades físicas que são bacanas e têm diferenciais. Mas muitas vezes, pelo menos, Helena, não sei na sua realidade, né, de antes de Itaperuna, mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente, para encontrar uma academia para fazer karatê para os meninos, né, e você respeitar que seja um grupo pequeno, que atenda adultos, não é uma coisa tão simples. E eu estou falando de uma cidade grande, com muita oferta de trabalho. A gente tem profissionais aqui em São Paulo que fazem serviço de personal, mas nem sempre a gente consegue levar para uma academia para colocar esse adulto em academia. São poucos os lugares que têm esse olhar ainda aqui para a gente.
Tá? E uma das coisas que eu vi também que saiu é a história de exercícios que envolvam força, por conta justamente da propriocepção, que é o quanto melhora para eles toda a noção corporal, o equilíbrio, né? Então, Uma coisa que é interessante também pensar para o autista, adolescente, adulto, é o Pilates também. sim, Porque o Pilates ele tem um trabalho muito bom de percepção do corpo, que a gente sabe que o autista tem um déficit na percepção do seu próprio corpo, né? Que eu não estou trabalhando só a força, eu estou trabalhando a força com equilíbrio, com tudo associado. Então, assim... E aí, uma coisa que eu acho importante vocês pais terem na cabeça, quando a Simone fala de yoga, eu estou falando de Pilates... A gente vem na nossa cabeça, né, aquele profissional da yoga fazendo aqueles movimentos todos, ou uma pessoa que está fazendo Pilates há 2 anos fazendo aqueles exercícios mais difíceis do Pilates. A gente tem que lembrar que tem um passo a passo, né? A gente vai começar com uma posição da yoga, com um exercício do Pilates, 2, e aos poucos a gente vai acrescentando. E eu lembro que acho que a gente chegou a tocar nesse assunto na primeira live, né? É a consistência, a gente precisa ter consistência. Né, quando você vai inserir algo que é novo, que está fora da rotina, né, desse indivíduo. Então, assim, não vão pensando isso, não fiquem imaginando que o seu filho, hoje ele não quer fazer nada de atividade, que você já vai começar com aquele movimento mais elaborado. Não, vai escolher um que seja mais simples e depois você vai aumentando, né, gradativamente essa dificuldade. E a mesma questão em relação ao tempo, né? Você não vai levar, às vezes a pessoa fala, não, tem que fazer uma série de 3 de 15, calma, espera lá. Às vezes você vai começar com o primeiro tempo, uns 10 minutos, depois você vai fazer uns 15 minutos. E o que eu vejo na maior parte dos pacientes, e até aqui em casa, é que a partir do momento que a pessoa tem, a pessoa autista tem a confiança que ela dá conta daquilo, é automático ela ir aumentando progressivamente para fazer. Eu fiz uma brincadeira aqui em casa, né, porque diz que o exercício de força, principalmente o de força, ele ajuda muito essa questão de criar endorfina e vai criando uma vontade maior da atividade física, tá? E isso foram vistos em trabalho de 16 semanas, indo para academia 2 vezes por semana. Aqui em casa não rola isso, tá, gente? Aqui em casa tem academia todos os dias, tá? De segunda a sábado, todos os dias tem academia, já tem mais de 2 anos e todo dia tem reclamação. Então, assim, esse papo que saiu no trabalho, na minha casa não rolou. E só que existe uma consciência de que a atividade física vai ser importante para outras coisas. Vai ter uma consciência onde a atividade física dá uma melhor condição cardiovascular, onde vai ter melhor disposição para fazer as coisas. Então, existe já essa questão do adulto, né? É diferente da criança que você leva, né? O adulto, você vai ter que conversar com ele e justificar por que ele está indo todo dia para um lugar que não necessariamente ele acha tão legal assim. E, gente, né? A gente já falou sobre isso, mas nunca é o suficiente. É demais. O autista, mesmo aquele que não fala, o adolescente, o adulto, você pode explicar, pode acreditar que ele vai entender. Então, explique. Se você achar que só a explicação verbal não é suficiente, use o apoio de uma imagem, né? Faz uma história com pictograma e mostra junto para ele, mas esse ponto que a Simone falou é muito importante da explicação. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Preciso saber o porquê que eu tenho que fazer. Então, assim, se você está querendo fazer uma atividade física com seu filho, e a gente tem algumas fases na adolescência, né, como a fase do estirão. Antes do estirão, a criança tem um sono absurdo, então é difícil para ela, às vezes, fazer atividade física, né? E você vai ter que começar aos pouquinhos. Os meninos que têm a disfunção mitocondrial, e aí
pelo menos no consultório, quem tem disfunção mitocondrial sabe que tem disfunção mitocondrial, os pais sabem como a gente está trabalhando em termos de suplemento, porque às vezes a pessoa que tem a disfunção mitocondrial, aquela energia de começo, aquele burst de energia, ela até tem, mas ela não consegue fazer manutenção. Então, ela vai ter que dar uns breaks, né, de fazer o estímulo. Então, vou lá, de repente, eu quero começar devagar. Então, eu vou fazer uma caminhada, tá? Uma caminhada um pouco mais animada. Então, às vezes, eu vou me programar para eu ir daqui até a praça. Eu vou me programar para sentar, esperar, dar o tempo para eu poder continuar a caminhada.